Olá a todos. Sentir fome, sentir sede, sentir frio, calor, cansaço, vontade de dormir, necessidades fisiológicas, se deslocar, se socializar, enfim, estas são algumas das características que todo ser humano é capaz de exteriorizar, não é mesmo? Não existe na história da humanidade sequer um indivíduo que não se encaixe dentro deste contexto. Somente o ser humano pode descrever com detalhes todas estas características e limitações. Outra característica do ser humano é a de nascer pecador e estar completamente desprovido do direito de um dia estar novamente com o Criador, por seus próprios méritos, por suas próprias realizações. A igreja, quando eu me refiro à igreja, eu estou fazendo referência direta ao contingente, às pessoas, e não a um local ou uma denominação propriamente dito. A igreja foi terrivelmente influenciada por preceitos romanistas em muitos dos seus aspectos. Essa influência tem predominado ao longo dos séculos, fazendo com que venhamos a nos afastar pouco a pouco da sã doutrina. Em muitos aspectos, nós fomos induzidos a nos esquecer da humanidade do Senhor Jesus Cristo, o mais maravilhoso de todos os seres humanos. Nós fomos ensinados a adorar um Jesus que é apenas divino, que só suportou o peso da cruz por ser o Filho de Deus. Foi assim que nós aprendemos. Eu mesmo já ouvi várias pessoas dizendo: ora, ele suportou a cruz porque ele é o Filho de Deus. Queridos, nós temos que lembrar, primeiramente, que a morte de cruz não foi criada para o Senhor Jesus, como muitos pensam. Esse tipo de castigo já era usado, pelos romanos há séculos e séculos, com o fim de intimidar os seus inimigos, ou melhor, com o fim de intimidar os inimigos do Estado. Esta prática já era utilizada há muitos e muitos anos antes de Jesus nascer. A grande maioria das pessoas ignora ou praticamente não conhece união hipostática, duas essências em um mesmo ser, o humano e o divino, coexistindo ao mesmo tempo, ocupando ali o mesmo corpo, o mesmo espaço, sem que um interfira com o outro. O Senhor Jesus é o único ser do universo que é, ao mesmo tempo, 100% Deus e 100% homem. Ao mesmo tempo, nós podemos entender que, ao mesmo tempo, Jesus Cristo é o único ser que é capaz de manifestar essas duas características. É o único capaz de mostrar as duas qualidades sem que uma venha interferir com a outra. Amados, a religião tem nos cegado de tal forma que nós nos esquecemos que o Filho do Homem veio a este mundo para sentir e viver todas as emoções e situações que nós, seres humanos, eu e você, somos submetidos todos os dias. Por isso, Ele, o Senhor Jesus, só Ele compreende profundamente o sofrimento humano de uma maneira singular, de uma maneira ímpar. Algum tempo atrás, eu estava conversando com a minha esposa a respeito da humanidade do Senhor Jesus Cristo. E, ao fazer menção de alguns aspectos inerentes à figura humana contida no Senhor Jesus, ela me disse que nunca pensou no Senhor como um homem, como uma pessoa comum, alguém que comia, bebia, ficava cansado, dormia, sentia frio, ia ao banheiro, enfim. Ela nunca pensou no Senhor Jesus Cristo como tendo necessidades humanas enquanto estava aqui neste mundo, né?
ela nunca pensou no Senhor Jesus como ser humano, fisiologicamente, ou melhor, fisicamente ou fisiologicamente como ser humano. Ele seria exatamente como eu e você, com as mesmas necessidades. Mas eu garanto que não somente ela, mas muitos, ou a grande maioria, nunca se permitiu pensar em Jesus, filho do homem, ser humano, com pele, ossos, carne e sangue, devido à influência que nós sofremos do sistema religioso durante séculos. Nós nunca nos permitimos olhar para Jesus e ver um homem. Nós nunca nos permitimos agir desta forma. Mas toda vez que nós olhamos para o Senhor Jesus apenas como Deus, ou apenas como um ser divino, que Ele também o é de verdade, mas quando nós olhamos para Ele apenas desta forma, como divino, como Deus, nós estamos negando que Ele veio a este mundo em carne, suportando tudo como um de nós, e não como Deus, como um Filho do Todo-Poderoso, sendo Ele detentor do poder do céu e da terra. Ele suportou todas as coisas. A religião nos ensinou que Ele suportou tudo isso como Deus, de uma forma implícita. Amados, a dor do chicote e dos cravos que Jesus sentiu, Ele as sentiu como homem. É impossível, claro, ferir um Deus. Ele não poderia estar na condição de Deus e ser ferido, ser torturado da forma em que ele foi, brutalmente violentado, brutalmente torturado. Ele teria que estar na forma humana. O Senhor Jesus suportou a cruz. Ele venceu a morte para que pudéssemos ter vida. E vida em nós mesmos através dele, uma vez que através da queda de Adão nós ficamos completamente afastados da presença do Criador. Nós estávamos, depois da queda de Adão, nós passamos a estar completamente desprovidos da glória de Deus, não podendo nos aproximar da glória de Deus por conta do pecado original de Adão. Quando o Senhor Jesus se oferece de uma vez por todas pelos nossos pecados, Ele recebe na sua carne, toda a ira que Deus derramaria sobre nós, sobre mim e sobre você, por conta dos nossos pecados. Portanto, amados, ao afirmarmos que o Senhor Jesus suportou o martírio que lhe foi imposto por ser Ele Filho de Deus, nós estamos testificando que o sangue derramado por nós foi uma farsa, foi uma mentira. Pois, se Ele estava ali como Deus, o sangue que estava sendo derramado ali foi uma encenação, foi uma farsa. Mas será que isso é verdade? Claro que não. Ele estava ali como homem, 100% homem. Imagine, queridos, pare e pense, raciocine um pouco. Pense que naquele momento em que Satanás está no deserto tentando o Senhor Jesus, naquele momento da tentação, o Senhor Jesus, naquele exato momento que está sendo tentado, imagine que ele viesse a deixar a sua condição humana de lado e viesse a se revestir da sua condição de Deus, viesse a assumir a sua condição de Deus, que há dentro dele, que habita junto com o humano e o sagrado dentro dele. Imagine que o diabo, se estivesse tentando Jesus na forma de Deus, o diabo não estaria tentando Jesus como homem, mas como Deus. Mas a palavra diz que ninguém pode tentar a Deus. Se naquele exato momento o Senhor Jesus não estivesse na condição de Filho do homem, na condição humana, tudo que se passou, tudo que está narrado a respeito da sua tentação, seria uma grande encenação, uma grande fraude, uma grande mentira. Mas nós sabemos que no nosso Deus, na sua palavra não há dolo, não há mentira, não há nada que possa desabonar a sua conduta, desabonar a sua santidade. O Senhor Jesus, que sem sombra de dúvida é o unigênito Filho de Deus, durante o seu ministério terreno, não usou de suas atribuições divinas para aliviar a terrível carga de sofrimento que lhe foi imposta como penhor pelos nossos pecados. A palavra diz assim lá em Lucas capítulo 22, versículo também de número 22. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Queridos, preste atenção. O versículo diz o seguinte: na verdade o Filho do Homem
Aqui não está fazendo referência ao Filho do Altíssimo, ao Divino, mas o Filho do Homem, o ser humano que sentia dor, que chorava, que sofria, que tinha fome, sede, frio. Nós não podemos, queridos, esquecer nem por um minuto que o Senhor Jesus tudo suportou por nossa causa, por minha causa, por sua causa, como homem em carne e osso, com a expressão máxima de sua glória. Certamente, se ele tivesse manifestado a glória que ele possui como Deus, ele teria vencido facilmente a tudo e a todos, a Satanás, a cruz, a morte, mas o preço a ser pago pelos nossos pecados não poderia ser pago dessa forma, tendo em vista que o pecado entrou no mundo por um homem, e por um homem também deveria ser eliminado. A palavra nos fala claramente, lá em Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 15, que diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existia a lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem direta de Deus para não comer o fruto. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá salvação gratuita a muitos por meio da graça de um só homem, que é o Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso esse texto, não é? Paulo nos mostra que por intermédio de um só homem entra o pecado no mundo, mas Cristo se manifesta de uma forma maravilhosa como homem para arrancar o pecado que contaminou toda a raça humana e a condenou à perdição eterna. O Senhor Jesus, que inegavelmente é o unigênito Filho de Deus, é o Filho do Deus Altíssimo, Filho do Deus Todo-Poderoso, toma a forma humana e toma sobre si toda a dor, toda a culpa que é nossa. Ele toma a forma humana e sobre a forma humana venceu a cruz, venceu o pecado e a morte. De uma vez por todas, nós, queridos, nós somos resgatados do império das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que diz Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Amados, ele veio como homem e tudo ele suportou por nossa causa, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. O Senhor Jesus se entregou na cruz de uma vez por todas, padecendo e sangrando, oferecendo-se a si mesmo, oferecendo a sua carne, o seu sangue, por amor de todos nós. É óbvio que ele é o unigênito Filho de Deus, é óbvio que ele é o Todo-Poderoso, é óbvio que ele é Deus. Mas no momento em que ele estava aqui na terra, no seu ministério, desde o seu nascimento até a sua morte e morte de cruz, ali estava apenas o homem, o ser humano, que embora não tivesse pecado, não tivesse culpa, se permitiu tornar-se como um de nós. Não pecador, mas humano, carne e osso, e mostrou que como humano ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás, e hoje está à direita do Todo-Poderoso, e ele mesmo diz: todo poder me é dado no céu e na terra. Jesus Cristo, sem sombra de dúvidas, é homem, 100% homem e 100% Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Salvador, o nosso Messias. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Amém? Eu sou o André Galdino, esse é o canal de Portas Abertas. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, dislike. Ative também o sininho, inscreva-se no nosso canal.
e nos ajude a propagar as boas novas do reino. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir.